Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva feita em Brasília com a Superintendente de Relação com Consumidores da Anatel. Encerramos o programa de hoje com a segunda parte da palestra do André do Diap, no 3º Congresso da Nova Central RJ. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Mostramos agora a entrevista que fizemos com a Superintendente de Relação com Consumidores da Anatel para a TV Com BR, em Brasília. Elisa, por que a Anatel criou uma superintendência específica para tratar do direito do consumidor? A Anatel, em 2013, passou por uma reforma de toda a estrutura da agência. E nessa reforma, uma das prioridades era aprimorar as relações com consumidores e o contato da agência com os consumidores de telecomunicações. O grande objetivo dessa superintendência é, então, aumentar a transparência das ações e dos direitos dos consumidores e a forma como a agência comunica esses direitos e também fortalecer o diálogo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que trata, então, dos direitos de consumidores de qualquer setor da economia. A gente vê pela mídia comercial em geral um posicionamento e informações, as informações mais do ponto de vista negativo das reclamações, que são muitas, sobre telecomunicação de uma forma geral. A gente que trabalha com as TVs comunitárias, nós trabalhamos mais próximo das comunidades e a gente gosta também de saber os detalhes, o próprio posicionamento da agência do ponto de vista de como isso se relaciona à reclamação com os serviços prestados, para que a gente possa dar mais transparência a uma discussão de forma mais profunda do que uma visão somente derrotista sobre um determinado erro, um determinado incorreção das operadoras. Quais são as medidas que a Anatel está tomando para exatamente permitir que essas reclamações possam se transformar em soluções? Okay. Primeiramente, é importante esclarecer que, de fato, a visão não pode ser derrotista. O setor de telecomunicações tem avanços importantes, tem muito a comemorar. A gente hoje consegue ter atendimento a serviços de telefonia sendo prestados em comunidades com mais de 100 habitantes. Isso é, para um país do tamanho do Brasil, um desafio muito importante que a gente tem conseguido vencer. Então, o setor evoluiu muito e conseguiu, então, popularizar serviços de telecomunicações, isso é importante.
Também é importante da gente lembrar que, dado que o setor tem mais de 300 milhões de serviços ativos, o volume de reclamações não será baixo. A questão é como as operadoras tratam dessas reclamações e resolvem os problemas dos consumidores. Então, o que a agência tem buscado atuar é nesse sentido. Em havendo problemas, os problemas devem ser minimizados e a agência tem, com as reclamações que recebe no seu próprio call center, buscado diagnosticar que problemas são esses e trabalhar para que eles sejam solucionados e mesmo evitados. Agora, a partir de então, recebida a reclamação, as operadoras têm obrigação de tratar e dar correto encaminhamento para o consumidor. Nós temos feito importantes diagnósticos com esse volume de reclamações e essas reclamações são então a forma de a agência decidir que novos regulamentos têm que ser aprovados, que fiscalizações precisam ser feitas. Então, todas as reclamações que chegam à agência compõem esse diagnóstico e é por meio deles que a atividade de fiscalização e de regulação da Anatel acontece. Do ponto de vista dos problemas reclamados pelos consumidores, quais aqueles que são mais recorrentes? O maior volume de reclamações hoje são as relativas à cobrança do serviço. Não necessariamente há erro na conta, mas o que acontece é que as contas são muito difíceis de serem entendidas. Dada a complexidade de serviço, o volume enorme de pacotes e diferenças entre as ofertas, o consumidor não entende o que está sendo cobrado na conta. Então, o maior volume de reclamações hoje na agência é sobre cobrança. Em segundo lugar, estão as questões relacionadas à qualidade do serviço. Então, a queda de chamadas, as interrupções de rede e na prestação de serviço. Esse é o segundo maior motivo. E o terceiro é cancelamento de serviço. O cidadão quer cancelar o seu serviço e não consegue fazer o cancelamento junto à prestadora. Esses são os três. E a regulamentação para, digamos, facilitar essas demandas que são as mais volumosas, que medidas já estão sendo tomadas ou foram tomadas já? Com relação ao segundo motivo, que é o de qualidade, a agência já vem há algum tempo adotando regulamentos e novas medidas para solucionar o problema de qualidade. Então, o exemplo que ficou mais conhecido de atuação da agência nas questões relacionadas à qualidade foi a suspensão do serviço. Em 2012, as operadoras, enquanto não recuperaram um determinado nível na rede, não puderam voltar e não apresentaram um plano à agência, não puderam voltar a vender serviço de telefonia móvel. Mas esse exemplo não é o único. A agência vem adotando novos regulamentos com metas de qualidade na banda larga, na velocidade da banda larga, metas de expansão do serviço, de instalação de maior infraestrutura, de expansão da sua rede para o interior do país. Então, com relação à qualidade, é que o investimento e a evolução em rede não é tão rápida de se acontecer, mas ela já vem sendo planejada, existem regulamentos para isso. Já quanto à cobrança de serviço e cancelamento, existe um novo regulamento que a superintendência participou da elaboração e ele está atualmente no conselho diretor. A gente espera que ele seja aprovado em breve. É um regulamento que se chama Regulamento de Atendimento, Oferta e Cobrança de Serviços de Telecomunicações e por meio dele a gente tem tentado diminuir muito dessa complexidade na conta e tentado apoiar o consumidor para que ele consiga questionar a conta quando achar que não é devido o que está sendo cobrado. E também estamos preocupados em aumentar a autonomia dele para resolver seus problemas, então, para que ele possa fazer o maior número de serviços e de solução de seus problemas pela internet, pelo atendimento eletrônico, sem precisar das filas de call center e de todo o estresse que a gente sabe que o consumidor ainda enfrenta para solucionar um problema em call center. Os canais que existem institucionalmente aqui na Anatel, por exemplo, tem um conselho que a sociedade civil pode participar e é anterior, inclusive, à sua superintendência. Isso.
E os comitês de operadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois elementos. Tem 2 canais de participação direta do consumidor na atividade da agência. Um deles é o CEDUST, Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações. O CEDUST é um órgão que participa governo e sociedade. Ele é presidido por um conselheiro do conselho diretor da agência, e lá todos os regulamentos, todas as medidas da agência que têm maior impacto para consumidores são discutidas previamente. Nesse momento a gente está com uma consulta pública aberta, até estimulo que se participe dessa consulta pública. Ela está mudando um pouco do regimento do CEDUST para aumentar a participação da sociedade e diminuir a participação da própria agência lá dentro. Então, todos os debates que acontecem dentro do CEDUST, o conselheiro presidente leva ao conhecimento do conselho diretor para que a voz dos consumidores seja ouvida pelo conselho. Além deste, cada operadora é responsável por constituir, essa resolução acabou de ser alterada pela agência, a operadora é responsável por constituir, até abril de 2014, um conselho que chama Conselho de Usuários por região geográfica do país, onde se vai discutir todos os problemas e todos os serviços daquela operadora. Então, os casos de discussão mais do dia a dia, dos problemas que o consumidor enfrenta em relação a determinada operadora, é no Conselho de Usuários que se discute. E todas as discussões do Conselho de Usuários têm que ser reportadas à Anatel. Então, a Anatel fará acompanhamento de todos os debates que se faz dentro de cada um dos conselhos de usuários, de cada operadora, em cada região geográfica do país. Isso é muito importante que a gente divulgue, porque os usuários, os consumidores de telecomunicações, todo mundo pode se candidatar a uma vaga no conselho. Então, as eleições ocorrerão de agora até abril. Cada consumidor que se sentir interessado e motivado a participar... Deve ser pela internet, provavelmente. As operadoras ainda estão mandando para a gente as estratégias de eleição. Isso vai ser divulgado pela agência em breve. Então, o cidadão tem direito a se candidatar a uma vaga no Conselho de Usuários e tem direito a eleger outro cidadão também. Então, não querendo se candidatar, mas querendo participar do processo de eleição, esse é um processo aberto a qualquer usuário do setor de telecomunicações. Porque isso é importante, inclusive, que as associações comunitárias, as associações da sociedade, sindicatos e tal, se envolvam também, porque a nossa experiência é no Comitê Gestor da Internet, certo? Que há uma eleição e há uma participação grande de vários segmentos. Eu acho que esses canais, na sua visão, eles permitem, então, o atendimento a essas demandas. Tem alguma outra coisa sendo estudada? São duas questões. O site que você falou, você tinha me falado. Então, são questões em separado. Quando o consumidor tem um problema com a sua operadora, um problema pessoal com a operadora, um problema de consumo com a operadora, ele deve se dirigir primeiramente à operadora, fazer reclamação a ela. Não sendo satisfatória a resposta, ele vem e reclama junto à agência. Isso para resolver o seu problema. Os conselhos de usuários e o CEDUST são debates de uma forma mais organizada sobre a coletividade. É uma discussão mais coletiva. Além disso, outros canais que a agência tem buscado aprimorar são os de comunicação sobre os direitos e as explicações e os esclarecimentos sobre os direitos para os consumidores. Isso a Anatel também está agora prestes a lançar um site específico, um portal voltado só para o consumidor, com todos os direitos, os regulamentos que regem o setor de telecomunicações e que impactam o consumo de serviço. E também é nossa intenção que nesse site estejam divulgados os rankings das operadoras que têm o maior volume de reclamações, as que têm o menor, para que o consumidor consiga comparar o maior número de informações antes de decidir que operadora contratar. Você, como superintendente, obviamente que você trabalha também não só especificamente com a sua competência aqui da superintendência, como o assunto geral da Anatel. A gente tem ouvido aí, eu venho do Rio de Janeiro, principalmente, digamos, vamos ter lá as Olimpíadas, né? Vai ter a Copa do Mundo.
E agora surgiu uma notícia aí na mídia comercial sobre de que vamos ter problema com a internet, porque vai ter apagão de internet aí por causa do volume, etc. Tal. Então, eu sei que especificamente, provavelmente não tem uma demanda sobre isso, que isso foi um debate que surgiu, eu acho que há algumas semanas, há 2 semanas. Tal. Como a agência está preocupada com esses eventos ou com essa possibilidade de ter algum problema mais sério? A agência está preocupada e tem adotado todas as medidas para garantir que os eventos transcorram e que as comunicações não sejam problema, não representem problema. Tem uma série de medidas, então, tanto de fiscalização, de planejamento de nova infraestrutura nessas cidades sede dos grandes eventos, de modo que a gente reforce. É importante dizer que em grandes aglomerações sempre a rede estará mais lenta, porque a infraestrutura pico, né? de telecomunicações ela é suscetível a esses picos e é impossível que a gente tenha a mesma velocidade e a mesma qualidade do que em condições normais. Isso não é no Brasil, é em qualquer evento com grande aglomeração de pessoas. Uma questão que é importante dizer, e que a Anatel reforça bastante onde pode estar, é que tem uma questão da rede que não está nas mãos nem da Anatel nem do governo federal resolver e que é muito importante, que são as legislações para a instalação de novas antenas. Cada vez que as operadoras precisam ampliar a capacidade de oferta de um serviço, é preciso que se instale novas antenas. Essas legislações são municipais e as operadoras enfrentam grandes dificuldades com essas legislações, porque várias regras, como não pode instalar X metros do hospital, nem da escola, nem de espaços públicos, e as restrições vão tornando cada vez mais difícil a expansão do número de antenas, e sem antena não se faz uma boa rede. Então, a agência tem buscado dialogar sobre isso e também tem atuado na fiscalização da expansão da rede que já estava programada. Essa seria a minha segunda pergunta, você já entrou um pouco, que é exatamente se a agência, que é um órgão regulador, independente, mas com vinculações com o executivo, se sente, do ponto de vista da legislação brasileira de telecomunicações, se ela é suficiente para atender a competência da agência de fiscalização. Seria necessário avançar alguma coisa, digamos, a nível do Congresso Nacional, para dar mais instrumentos à Anatel para a sua atuação, ou não? Não, avanços em telecomunicações são naturais e sempre necessários, porque é um setor muito dinâmico e a legislação precisa acompanhar o dinamismo do setor. Então, uma mudança ou outra sempre é necessária e muito bem-vinda. Agora, isso não quer dizer que a atividade de fiscalização e de regulação da agência esteja prejudicada pela atual legislação. Nós temos totais condições de atuar dentro dessa legislação que o Brasil possui, com essas medidas que, como eu estou dizendo, ainda necessitariam de avanços. Então, é um setor ainda muito, que do ponto de vista tributário, ainda possui uma tributação bastante alta, dada a importância do serviço para o cidadão. As legislações de antenas, a Anatel tem insistido muito nisso, é preciso que sejam revistas para que a gente não esbarre num problema de infraestrutura por falta de condições de ampliar a rede. Então, medidas legais que ainda são necessárias para avançar existem sim, mas isso não é um impeditivo para o setor. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que ainda não conseguiu ser aprovado no Congresso, está meio emperrado. Chega um acordo, mas acaba não conseguindo. Você acha que o Marco Civil, na legislação que está proposta, isso vai facilitar a vida do consumidor ou não? Na verdade, o Marco Civil ele entra numa camada que não é propriamente dos serviços de telecomunicações, né? Ele está tratando de dados e informações que trafegam na internet. As telecomunicações param na rede
que trafega a internet. Então, quando você entra para a discussão sobre os dados trafegados e sobre a forma de armazenamento, que é um dos grandes debates, isso já deixa de ser telecomunicações e passa a ser o que a gente chama de valor adicionado. De toda forma, a Anatel acompanha com interesse a aprovação do Marco Civil e quaisquer medidas que venham para dar maior garantia ao consumidor e ao usuário do serviço de que seus dados serão protegidos, sua privacidade é garantida, são muito bem-vindas e a agência só comemora que sejam aprovadas. Para a gente encerrar, eu estava pesquisando sobre a questão do fórum, que teve alguns fóruns com a participação, uma discussão mais ampla. Isso continua acontecendo ou foi só uma experiência? Você está dizendo do... Porque eu estava pesquisando sobre a Anatel e eu vi notícia de 2011, exatamente, 2011. Os fóruns Alô Brasil aconteceram em 2011, foi uma estratégia da agência para, nessa linha, melhorar o diálogo com os consumidores, e a gente não planeja agora voltar com os fóruns, porque nós estamos nesse momento buscando fortalecer os conselhos de usuários e o debate dentro do SEDUST. Então, a primeira estratégia nossa é focar nos conselhos de usuários, implantar os conselhos de usuários, sentir um pouco qual é o resultado desse novo formato. Até porque esse é mais focado, né, para conseguir resolver problemas que às vezes é de uma região e não é de outra, não é isso? E o que você acha algum assunto que você acha importante do ponto de vista da superintendência que nós não tratamos, que você quisesse nos falar mais alguma coisa? Na verdade, o que eu acho de mais importante nesse momento que a superintendência tem atuado é nessa linha de aumentar a comunicação com o consumidor, e a gente quer muito que o consumidor seja ciente dos seus direitos e exerça, e estamos trabalhando para que ele tenha cada vez mais ferramentas para exercer esses direitos. Então, a grande linha da superintendência e da Anatel de maneira mais geral é buscar aumentar a transparência das informações para os consumidores e a divulgação delas. E um dos projetos que a gente entende muito importante para isso é esse diálogo mais direto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A gente tem buscado construir juntos capacitações, cartilhas, manuais para a divulgação dos direitos em todos os PROCONs do país. Isso é uma forma de aumentar a capilaridade da informação sobre direitos do consumidor. E sempre que o consumidor se sentir lesado, que ele procure primeiro a operadora, reclame do problema que tem, e não se considerando atendido, não considerando que foi resolvido o problema, que procure a agência como uma segunda instância, né? Primeiro ele tente resolver direto com a operadora, que é quem tem que tratar e dar solução. Então você diz para ele, para os consumidores, qual é o site aí que eles podem ter informações sobre a Anatel? Eu espero daqui uns dias ter um novo site, por enquanto é anatel.gov.br, e o canal de atendimento pelo telefone é 1331. Eu queria agradecer a sua disposição de dar a entrevista aqui para a TV Com e dar esse esclarecimento muito importante, e que a sociedade e a comunidade tem que realmente, a Anatel como fiscalizadora e a sociedade tem que fazer a sua pressão sobre os operadores, levantar as suas demandas e ter participação para que a coisa casada possa fazer com que o serviço melhore. Muito obrigado. Hein? Por nada. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto,
Teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O Trolé apresenta a segunda parte da palestra do André do Diap no 3º Congresso da Nova Central RJ, sobre o tema Agenda Política dos Trabalhadores. Esse quadro aqui, não sei se está todo mundo enxergando aí bem o quadro, mas é só para a gente ter uma ideia, e vocês têm, acho que uma cópia, né? Ah, legal, então tem uma cópia, dá para acompanhar. Esse quadro é o seguinte, então a gente pega os movimentos de todos os presidentes após o processo de redemocratização, para a gente ver, analisar o cenário em que foram eleitos esses presidentes e ver que nível que isso se dá para a gente poder avaliar o próximo ou tentar avaliar uma próxima eleição. Então, a gente não é uma avaliação, como eu falei, uma futurologia, a gente faz uma análise do conjunto para ver o que isso pode gerar. Por exemplo, aqui no Sarney, que aí foi a transição também do Sarney, foi eleito o Collor, a expectativa era de mudança, e vocês se lembram, o Collor tinha um discurso muito bonito de os marajás, vamos acabar com os marajás, enfim, toda aquela questão que ia impor uma certa moral ética dentro do país, enfim, retomando isso, um processo em que nós vínhamos de uma ditadura militar que não tinha o voto direto, o primeiro voto direto elege o Collor. O Collor não se sustenta porque não dá continuidade à própria agenda que ele criou, entre o Itamar como vice. No processo de transição, quem é eleito? Fernando Henrique, que foi o ministro do Itamar, e era um processo de continuidade, para dar continuidade. Por quê? Porque a população queria ver aquela questão da estabilidade econômica, e o Fernando Henrique vinha com essa ideia de trazer a estabilidade econômica e fiscal para o país. Então, o processo era de continuidade. Na mesma linha da sua primeira eleição, na sua reeleição, o processo ainda era de continuidade. A segunda, onde se elege o Lula, o processo é de mudança. Já existia um distensionamento em cima do próprio PSDB e do próprio Fernando Henrique, e queria-se uma mudança disso. A mudança teria que ter uma alternativa, e a alternativa foi o Lula, que insistiu, e acabou sendo o processo da mudança, veio com o Lula. O segundo mandato do Lula, a ideia era de continuidade. O primeiro mandato, ele trouxe um caráter social para o mandato, fez algumas concessões para o setor, os investidores internacionais, não quebrou nenhum contrato, não fez mudanças na política econômica, manteve o tripé de superávit, de metas de inflação, fez algumas coisas que não estavam no Lula de 89, todos nós sabemos disso, inclusive a reforma da Previdência, que era para acenar para o cenário exterior, dizendo que ele não seria o Lula, aquele Lula radical, que ele ia manter os acordos que já haviam sido feitos pelo ex-presidente e que, dando continuidade a isso, só que com um caráter mais social, tentar voltar isso para uma linha mais social. Ele se reelege, porque o processo era de continuidade, e ele sai do governo com 85% de aprovação, e o ambiente continua de continuidade. A intenção,
acabou essa, continua de continuidade. A intenção era manter essa linha, essa política que foi desenvolvida, e aí por isso que se elege o presidente Dilma. Por isso, por essa mesma meta, o sentimento da população hoje é ainda de continuar com a presidente Dilma. Então, esse sentimento nós estamos observando através das pesquisas, e são várias pesquisas que são feitas por vários institutos, e a gente observa que, dentro desse conjunto de regras, a presidente tende a também manter a sua posição e a sua reeleição justamente por esse cenário. Pode passar, por favor. Aí vamos falar um pouco das manifestações, para a gente entrar nessa questão. A gente sai desse cenário um pouco de governo, então a gente deu para ter uma noção mais ou menos, foi rápido e simples, mas acho que dá para ter uma noção de como está funcionando o governo, o executivo, esse processo do executivo, e a gente pode ver agora, através dessas manifestações, um outro lado, esse lado que pode ou não afetar o governo também, e isso ter resultado direto no Congresso Nacional. As manifestações, a gente pega um cidadão e fraciona ele. Esse cidadão é fracionado, vamos imaginar ele todo cortado, nas motivações que levaram ele às ruas. Então, ele tem 5 eixos: como eleitor, como contribuinte, como usuário de serviço público, como consumidor e como trabalhador. O cidadão, em algum momento em alguma dessas etapas, ele se questiona e questiona a atuação dele enquanto cidadão. Como eleitor, ele vai às ruas e reclama por quê? Porque ele não mais se sente representado dentro do modelo de democracia que nós escolhemos, a democracia representativa. Ou seja, nós elegemos alguém para nos representar, para construir políticas públicas, para votar projetos, para fiscalizar as ações do governo em nosso nome. Mas o eleitor não se sente mais representado desse grupo que ele se elegeu. Isso traz uma revolta. Isso também faz com que o cidadão vá às ruas. Do ponto de vista de contribuinte, ele contribui, mas vê que esse dinheiro que está contribuindo está sendo desviado, não tem o devido uso para aquelas atividades essenciais da população, da sociedade de modo geral. Então, isso também revolta do ponto de vista do contribuinte. Diz o usuário de serviço público, nem se fala. Educação, saúde, segurança, isso tudo precário, então ele também se revolta desse ponto de vista. De consumidor, ele tem um medo da volta da inflação, da volta o preço alto, enfim, de uma série de coisas que ele hoje tem acesso e que pode amanhã não ter. Então, esse medo, que em geral é passado pela própria imprensa, também faz com que o cidadão, do ponto de vista do consumidor, faça que ele vá às ruas, por exemplo, num cenário mais que ele vislumbra desastroso de futuro. Do trabalhador, porque não vê uma perspectiva de melhora futura. O trabalhador não vê hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, as suas demandas sendo resolvidas e não vê um cenário futuro positivo. Por exemplo, a lei do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, se encerra agora. Nós temos que discutir um novo formato. A presidente pode ou não adotar o mesmo formato e enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional dizendo que até 2018 a política de salário mínimo vai manter a mesma dessa forma, ou não. Provavelmente não, porque a pressão patronal está muito grande dentro do governo para evitar que as negociações em cima do salário mínimo sejam com base nessa que já existe. Então, esse cenário também conturba um pouco, traz uma certa nuvem para os trabalhadores, isso que vai ter que ter uma atuação muito mais incisiva com o governo, porque vai ser a principal negociação daqui para frente, que é o salário mínimo. Então, as motivações das manifestações, a gente pode caracterizar um cidadão dessa forma. Isso é uma visão rápida, um pouco simples do ponto de vista da fala aqui, mas isso, óbvio, a gente tem como elementos que a gente consegue chegar a esse sentido. Então, isso faz com que a população vá às ruas. E a população que foi às ruas não foi o pobre, não foi aquele que estava mais carente de serviço público. Esse também, mas em geral, foram a classe média. Nas cidades foram a classe média que foi às ruas. Foi ela que foi reivindicar, foi ela que foi brigar. Por que foi a classe média? Porque
com essa estrutura de 8 anos de governo do presidente Lula, não estou fazendo campanha para o presidente, mas essa estrutura que ele fez com que a pirâmide social mudasse, a pirâmide inchou no meio, ela era muito grande na sua base, que era onde estavam as pessoas mais carentes, e essas pessoas mais carentes ascenderam um pouquinho, ficaram ali no meio e se inchou essa pirâmide, e essa pirâmide que está no meio não está tendo acesso àquilo que é essencial para a sua manutenção naquela base da pirâmide, que é o meio, em tese. Então, isso fez com que essa sociedade fosse às ruas. Isso é positivo? É. E o governo vai ter que abrir os olhos para que ele crie uma estrutura para acolher esse grupo que ascendeu socialmente. Então, primeiro passo, e que deve ser o mote de campanha da presidente, foi o Mais Médicos. Enfrentar a classe média realmente foi um desafio muito grande da presidente. Há 6 meses, essa medida provisória estava parada dentro da Casa Civil e ela não assinava, porque não era interessante o momento para assinar uma questão que você ia trazer médicos de fora, você tem todo um cenário ruim de trabalhadores que vêm de fora, não só da classe médica, mas engenheiros, administradores, e uma série de outros trabalhadores que vêm de fora porque os países estão em crise e vê no Brasil uma situação favorável economicamente, esses trabalhadores vêm de fora, e aí você também fazer liberar, em tese, essa vinda de médicos. Isso podia soar mal, mas ela acabou aceitando, entrando em acordo com o próprio ministro Padilha e realmente assinou a medida provisória. Hoje está aí o Mais Médicos, traz uma certa vantagem para ela, porque você tem médicos que vão agora atuar no interior e atender as populações mais carentes, e isso vai ter um reflexo direto no governo e na campanha presidencial dela para 2014. Provavelmente deve ser o mote de campanha para 2014. Pode passar. Agora vamos entender um pouquinho o setor patronal, como ele está estruturado. Isso aqui é também bem rápido, até porque a gente tem que andar rápido mesmo. O setor patronal, como ele está estruturado na Câmara. Quando foi a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, eu tomei a ousadia de escrever um texto dizendo que nós estávamos perdendo naquele momento porque íamos eleger 2 presidentes que não têm uma cultura de conversar com o movimento sindical. A cultura de receber o movimento sindical não é prática desses 2 presidentes. E isso se consolidou. O Henrique recebe, em alguns momentos, presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, recebe em alguns momentos, mas não delibera nada. Da mesma forma no Senado. O compromisso desses 2 parlamentares com os trabalhadores, com as centrais sindicais, não é tão próximo quanto era, por exemplo, do presidente Marco Maia, como era de outros presidentes que passaram pela Câmara dos Deputados. Então, esse compromisso, a falta desse compromisso, nos dá uma dimensão de que perdemos nesse primeiro momento e temos que atuar para evitar retrocesso dentro do Congresso Nacional, que é onde se constrói as leis e onde constrói as políticas públicas para a sociedade em geral, para os trabalhadores também. Então, esse processo foi realmente complicado do ponto de vista, foi um ganho patronal. Os patrões têm mais acesso a esses 2, no caso, a esse poder, em tese. A desoneração da folha, isso foi uma demanda patronal atendida pelo governo e que aí acabou enfraquecendo o setor laboral. Por quê? Porque não houve uma contrapartida. Devia ter feito com contrapartida. Não tem problema nenhum desonerar, porque o governo é que está recompensando, por exemplo, no caso de desoneração da Previdência, o governo compensa com o dinheiro do Tesouro. Então, não teve defasagem para a Previdência, mas não teve nenhuma vantagem para o trabalhador. Qual foi a vantagem para o trabalhador? Por que a vantagem tem que ser só para o empresário? Então, não houve uma contrapartida para os trabalhadores. Tudo bem, quer desonerar o setor patronal? Vamos desonerar, mas vamos dar garantia de emprego. Ninguém vai demitir enquanto estiver desonerado. Ninguém pode demitir. As demissões aconteceram em massa. Então, não podia, tinha que ter uma regra que desse segurança para o trabalhador. Vamos, então, desonerar, mas vamos trazer a regulamentação do artigo 7º, parágrafo 1º, fim da demissão imotivada. A gente tinha que ter algo, uma carta na manga, para exigir do governo uma compensação, porque ele estava dando de gorjeta para o setor patronal. Isso não houve. Isso é o quê? Um avanço do setor patronal. Diante desse avanço,
e de um cenário favorável aos patrões, o que eles fizeram? Lançaram essa cartilha, o livro, enfim, com 101 propostas de modernização das relações do trabalho. Modernização das relações do trabalho lançada pela CNI, a gente logo tem um pé atrás. E esse pé atrás, quando pega a cartilha, vem com os 2 pés atrás, porque realmente não é modernização e sim precarização das relações de trabalho. As 101 propostas da CNI, ela tende a trazer descaracterizar os direitos que os trabalhadores têm em vigor hoje. Então, essas 101 propostas que vão beneficiar o setor patronal vão automaticamente tirar direitos dos trabalhadores. Esse cenário em que ela viu favorável, ela lança essa proposta para o governo. Dentro dessa proposta, cerca de 60 propostas que estão contidas nessa publicação, 60 são projetos de lei e proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional. 60. Os outros são decretos, são outras ações que podem ter relação direta com o Executivo ou com o próprio Poder Judiciário. Então, o cenário patronal ficou ficou favorável, e aí por isso que eles acabam tendo uma certa ousadia de propor certas coisas, como é esse caso das 101 propostas. Pode passar. Como vocês têm aí mais de perto, dá para dar uma olhada aí. Esses 2 quadros são da base de apoio do governo no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Aqui ainda não tem o Solidariedade, que é o partido do Paulinho, todos conhecem o Paulinho, presidente da Força. Ele montou um partido que chama Solidariedade. Esse partido está com uma bancada de 18 parlamentares. E não tem o PROS, um outro partido que foi também criado recentemente e que não está ainda nesse levantamento. Vocês me perdoem, mas justamente pelo tempo mesmo que eu tive para montar essa palestra aqui, os slides, e aí acabou que eu não incluí esses partidos ainda, mas existem esses 2 partidos. O Solidariedade, apesar do Paulinho e do líder hoje da bancada, que é o Francisquini, não tem a intenção de ficar na base do governo, o partido se declarou como da base do governo também. Então, não modifica muito esse cenário que a gente está mostrando aqui. Essa parte de vermelho que vocês têm aí impresso, são partidos que fazem parte da base do governo. A parte de azul são partidos que fazem parte da oposição ao governo. Então, veja como é fragilizado, desse ponto de vista, a oposição nesse cenário de governo hoje. Então, essa fragilidade faz com que o governo atue, de certa forma, com certa tranquilidade dentro do Congresso Nacional. Pode passar. E essa é a bancada, essa última aqui, número 1, é a bancada atual de dirigentes sindicais ou bancada sindical e com a bancada patronal. Essa é a número 1. A azul é a bancada patronal. A de alaranjado ali é a bancada sindical, a bancada de trabalhadores. Veja que tem uma diferença muito grande. Esse universo aqui são de 513 deputados, 273 são empresários, declarados empresários, atuam na agenda empresarial. Veja que a gente não teve um crescimento da nossa bancada tão satisfatório quanto foi o crescimento da bancada empresarial. Aqui eu estou pegando da Constituinte, então vamos fazer a conta aqui. Vocês estão com o papelzinho, dá para fazer a conta, se quiser anotar. Aqui é a Constituinte, em tese 88, aqui é a reforma constitucional. Então, eu estou começando do número 7 para voltando. Então, o número 7 seria na Constituinte. Nós tínhamos uma bancada com 47 deputados. O setor patronal, empresarial, tinha uma bancada de 167 deputados, ou congressistas. Então, esse cenário foi o cenário da Constituinte. E, mesmo assim, foi exitoso, porque avançamos em uma série de coisas que, hoje, pendente de regulamentação, como comentou o Calixto aqui, mas que já estão na Carta Constitucional. Essa pendência de regulamentação que é regulamentação da greve do setor público, regulamentação da demissão imotivada, e uma série de outras questões que estão em discussão na Câmara, mas justamente por ter um cenário ruim do ponto de vista dos trabalhadores dentro do Congresso, fica difícil de discutir e avançar em alguns temas como esses. O outro seria da reforma constitucional. A reforma, a gente tinha 21 deputados ou congressistas contra 201 que eram empresários. Aí vem o primeiro ano do governo Fernando Henrique, 29 deputados contra 166 dos empresários. O segundo ano do Fernando Henrique, 44
da base sindical, 145 da base empresarial. Vem no governo Lula, veja que diminui um pouco a influência empresarial dentro do Congresso. E por quê? Porque existia todo um clamor em cima do presidente, a campanha que estava sendo desenvolvida de um trabalhador. Então, isso fragilizou a atuação patronal naquele momento. E eles perceberam isso, e vou mostrar por que perceberam. Elegeram uma bancada de 102 parlamentares, nós tínhamos 60. Repetimos os 60 no segundo mandato do Lula, eles aumentam um pouquinho para 120. Nesse momento, os empresários fazem uma reunião para a eleição seguinte, dizendo que eles não estavam sendo ouvidos pelo governo federal, pelo Poder Executivo, que estavam fora das negociações e precisavam eleger uma bancada para fazer frente ao governo e ao setor laboral, ou seja, as entidades de trabalhadores, porque eles estavam, em tese, perdendo dentro do Congresso Nacional e não tinham voz dentro do Executivo. Aí foi que saiu uma matéria, inclusive, vocês devem ter tido a oportunidade de ler, uma avaliação no valor econômico, em que a presidente da CNA, Cátia Abreu, atual senadora, falou que nós vamos levar não mais os nossos representantes, mas nós vamos nos eleger deputados e senadores para representar e para defender aquilo que nós entendemos como nossa pauta prioritária. E aí foi que eles elegeram 273 empresários, declaradamente empresários, que atuam nesse setor dentro do Congresso Nacional. Essa eleição patronal, isso mostra a fragilidade que nós estamos dentro do Congresso, que é o principal poder de atuação das entidades sindicais de trabalhadores e da sociedade de forma geral, porque é onde a gente pode chegar, por mais restrito que tenha sido os últimos meses, mas é aonde a gente pode chegar, onde a gente pode ter um tete-a-tete com o deputado, que ele pode não necessariamente ser o tete-a-tete lá, mas pode ser aqui. Você pode pegar os deputados do Rio e fazer uma reunião do sindicato e chamar o deputado. Se o deputado vai ou não, mas em uma hora ele vai ter que ir, porque ele vai querer voto, porque ele quer isso, é visibilidade para ele, e expor a agenda. Esse é o cenário, esse é onde é o poder onde é mais acessível para a sociedade. E lá a gente não está tendo vez, por quê? Porque a gente tem uma bancada que nos afronta, que é numericamente maior, e mais do ponto de vista de unidade está mais articulada. Os empresários, eles atuam de forma pragmática e simples. Se eu preciso aprovar a diminuição de imposto para a balinha, eu vou aprovar. Da mesma forma que eu vou diminuir os impostos para a construção de trem, da mesma forma que eu quero o problema resolvido com relação ao Código Florestal. Às vezes o cara é um empresário da indústria, não tem nada a ver com o Código Florestal, mas ele vota porque vota no sentido de unidade. A própria reunião do Código Florestal mostrou uma divergência grande desse setor, mas na hora de voto estava todo mundo junto. Aquele que perdeu acabou votando unido, mesmo sabendo que ele estava contra aquilo que estava sendo votado, mas votou para fragilizar a atuação do governo e para, de certa forma, votou com o seu grupo. Então, essa unidade de ação dos empresários, a gente tem que, não é uma crítica, entenda, por favor, a gente tem que copiar. A gente tem que ser unido em alguns pontos. E aí existem algumas divergências com algumas centrais, por exemplo, que em momentos de votação, uma deixa de votar, uma deixa de apoiar determinado pleito, e aí fragiliza uma atuação nossa dentro do Congresso Nacional. Pode passar. Eu já estou acabando, gente. Agora a gente entra na questão da agenda propriamente dita dentro do Congresso Nacional. Então, como eu falei, a agenda, existem oportunidades e ameaças dentro dessa agenda. As oportunidades são, por exemplo, política de valorização dos aposentados. Essa política de valorização já é um projeto que tramita há algum tempo e que ele atrela o reajuste dos aposentados ao reajuste do mínimo também. Então, isso está fragilizado duas vezes. Por quê? Porque a gente não tem mais uma regra para a valorização do salário mínimo, vamos depender de uma nova negociação com o governo, e não tem uma intenção do próprio governo, que eu mostrei, por isso que a gente mostra base do governo, base patronal e base de trabalhadores, para a gente entender. O próprio governo não tem interesse em aprovar um projeto como esse, porque isso onera o orçamento público. Então, existe essa demanda e a gente não consegue atuar de forma a fragilizar a atuação do governo, porque o governo está com uma bancada muito forte, justifica isso numericamente e acaba deixando que a nossa atuação fique aquém do que ela é realmente.
A jornada de trabalho não avança porque o setor patronal está bem articulado com relação a isso, evita que a redução da jornada de trabalho aconteça, porque, segundo eles, isso traz uma despesa muito alta para o setor patronal, então evita, e tem setores dentro do governo que também entendem que não é necessário a redução da jornada, então isso pode não andar. O fator previdenciário, como eu falei no início, o fator previdenciário, eu acho o melhor momento para se negociar o fator previdenciário. Por quê? Hoje nós vivemos o chamado bônus demográfico. A gente tem mais gente em idade produtiva contribuindo do que gente parada, ou seja, a gente tem mais gente trabalhando do que crianças, do que idosos, do que velhos que estão aposentados, enfim. Então, o nosso cenário para discutir isso é bem positivo. A Europa fez isso, discutiu isso de forma um pouco assodada quando teve esse bônus demográfico, hoje acaba, em tese, pagando um preço alto, porque hoje tem muitos aposentados, é uma população mais envelhecida e não consegue pagar os direitos. Mas o Brasil pode usar esse estudo, ou seja, esse estudo de caso, digamos assim, dos europeus e copiar para o Brasil. Mas é o momento de se discutir isso, porque a gente tem essa tendência no país, que é o bônus demográfico. A igualdade de gênero no trabalho. A gente sabe que não existe isso. Uma mulher que trabalha e exerce a mesma função de um homem numa empresa, isso tem... o salário é diferenciado, em geral o salário é menor. Ela, às vezes, tem uma diferenciação até mesmo no tratamento, uma série de discriminações que a mulher sofre dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, dos colegas, do chefe. E esse projeto ele tende a diminuir essa desigualdade. A ideia é essa. É até ridículo falar isso, porque isso devia estar impregnado culturalmente na cabeça de cada um. Mas como não está, a gente tem que trazer uma norma, uma lei e uma penalidade para que eles possam cumprir essa decisão. O trabalho escravo. O trabalho escravo deve avançar agora, já tem uma data marcada para a promulgação do trabalho escravo, provavelmente na semana que vem, mas aí vem a regulamentação do trabalho escravo, que isso tem algumas negociações em andamento e que estão fragilizando justamente o trabalhador do campo, mas isso deve tomar uma solução daqui para adiante. A demissão imotivada, como eu falei, tem o artigo 7º da Constituição, parágrafo 1º, que tem o PLP 8, que regulamenta, e tem a Convenção 158 da OIT. Essa matéria foi rejeitada na Comissão de Relações Exteriores por 20 votos a 1. Na Comissão de Trabalho, ela foi rejeitada por 17 a 7. Tudo isso por causa desse cenário que eu passei antes, de um número patronal alto e um número laboral baixo de representantes dentro do Congresso Nacional. Essa subrepresentação que nós temos no Congresso Nacional dá um cenário ruim desse ponto de vista de votação. Agora o projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça, porque parou com o deputado Ricardo Belzoini, porque se ele colocar em pauta, a gente perde novamente. Então, para evitar perder, é melhor que não coloque em pauta. Mas tem que haver uma pressão das entidades sindicais para que esse projeto possa ir. Isso diminui a rotatividade, aumenta, inclusive, a possibilidade de investimentos do governo, porque arrecada mais, diminuindo a rotatividade. Você valoriza o trabalhador porque ele não vai ser demitido por qualquer coisa. Hoje tem trabalhador que é demitido porque a religião dele não é a mesma do chefe. Eu acho que vocês sabem melhor do que eu disso aí. Então, recentemente a gente ouviu uma denúncia que um trabalhador foi demitido porque estava com o jornal do sindicato dentro da pasta. Ele não tinha nem lido o jornal ainda, ele recebeu e guardou. Foi demitido porque recebeu o jornal do sindicato. Essas coisas a gente não pode deixar que aconteça. Esse é um desrespeito à sociedade e ao trabalhador. E aprovando a 158, a gente tem a chance de melhorar esse aspecto. Então, essa é uma vantagem da 158 e da Convenção 158 e da fim da demissão imotivada. E aqui tem o último projeto, que é a estabilidade do dirigente sindical. Esse projeto está pensado ao projeto que regulamenta a taxa assistencial. Então, os dois projetos tramitam juntos. O relator não tem intenção de levar isso adiante. O relator desse projeto é o deputado Sandro Mabel. Alguém conhece o deputado Sandro Mabel? Alguém come rosquinha Mabel?
As rosquinhas ele já vendeu. Ele vendeu a Mabel e ele está com uma série de outras empresas aí. Ele está atuando em vários ramos, não mais na Mabel. A Mabel não é mais dele. Ele tem, se eu não me engano, 5% só da Mabel. E ele é o relator desse projeto e não tem interesse nenhum em levar isso adiante, apesar de uma pressão que tem sido feita no próprio estado dele por algumas entidades sindicais para tentar fazer com que ele apresente um relatório. No início, ele até suscitou uma possibilidade de apresentar esse relatório, mas rapidamente isso é mal súbito que ele tem, e rapidinho ele retorna ao que ele é mesmo e aí não apresenta nada. Então, esse é o cenário de uma agenda que a gente tem de oportunidades, uma agenda viável para se aprovar dentro do Congresso. Além desses projetos, a gente podia ainda citar Plano Nacional de Educação, que traz 10% do PIB para a educação direta. Isso é uma reivindicação antiga do setor da educação, inclusive das entidades sindicais dessa área, os 10% do PIB para a educação, porém já foi modificado no Senado, aprovou na Câmara 10% para a educação pública. No Senado está 10% para a educação. Qual é a diferença disso? Que o investimento dos 10% vai ser canalizado para o setor privado, através dos convênios que tem esses setores com o Ministério da Educação, por exemplo, FIES, ProUnis, enfim, todos esses convênios, as universidades e faculdades particulares, através desses convênios, canalizam esse recurso. E para o governo é interessante porque ele não precisa investir em infraestrutura para construir novas universidades. Então, a gente também tem que ficar atento nisso para evitar esse retrocesso que já foi aprovado na Câmara, mas agora foi para o Senado e teve essa modificação. Tem os 10% da receita bruta para a saúde também, é um projeto que está tramitando de iniciativa do setor de saúde. Então, são vários projetos que a gente tem como oportunidade. Pode passar. As ameaças também são muitas. As ameaças. A primeira, a regulamentação da terceirização. A regulamentação da terceirização em bases precarizantes, como é o que se desenha por aí, ela pode não acontecer agora, mas não está descartada para acontecer pós-eleição. Então, mais um fator interessante para a gente avaliar o momento da eleição, esse momento eleitoral, para a gente poder trabalhar os nossos representantes dentro do Congresso Nacional. Se essa matéria for votada no pós-eleição, é porque aí os grupos não se comprometem com ninguém. Ele não fica comprometido com quem financia a campanha dele e não fica comprometido com quem vota nele. Essa é a diferença. Se votar agora, ele pode ficar fragilizado por um ou por outro. Se ele vota a favor, se fragiliza com voto. Ganha financiamento, mas se fragiliza com voto. Se vota contra, ele não ganha financiamento, não tem como fazer a campanha, não tem como ficar conhecido na cidade, não recebe o voto. Então, essa relação é bem pragmática dentro da cabeça de cada parlamentar. Por isso que hoje, provavelmente, a nossa atuação deve continuar, mas provavelmente isso não vem a voto por esses dias, assim, digamos por esse ano. Deve vir no pós-eleição no ano que vem. Isso não diminui a atuação do movimento sindical em cima do projeto, porque eles vão continuar atuando, vão continuar trabalhando para que o projeto venha a ser cada vez mais próximo da aprovação. Lembrando que o 4330 está na Câmara, estava na Comissão de Constituição e Justiça, passou direto para o plenário. Mas tem outro, PLS 87 de 2012, que está no Senado, que foi apresentado o mesmo conteúdo. O mesmo. Então, o mesmo conteúdo, já foi apresentado um parecer dele. Quem é o relator é o senador Armando Monteiro, que é ex-presidente da CNI. Então, ele apresentou o mesmo conteúdo num projeto que está no Senado Federal. Também tem que ficar atento com relação a esse projeto. O Simples Trabalhista, que retira uma série de direitos, que fraciona, na verdade, uma série de direitos que nós temos, férias divididas em até 3 vezes, o gozo das férias, ou seja, você tem férias de 30 dias, o seu patrão vai dizer que você tira 10 num dia, 10 no mês, 10 no outro, 10 no outro, ele que vai determinar quando que você deve tirar e fracionar suas férias. O recebimento de 13º será pago em até 6 parcelas. A contribuição do FGTS será reduzida, a contribuição de INSS será reduzida. Esse é o Simples Trabalhista, o escopo é esse. A ideia do parlamentar, quando apresentou, era de que isso favorecia a formalização dos trabalhadores, porque diminuiria os encargos para os empresários. Esse é o desenho que ele quis dar ao projeto, porém, flexibilizando os direitos dos trabalhadores. Uma conversa que eu tive, inclusive, ontem com ele, eu falei, a ideia é ótima, a boa vontade é excelente de querer formalizar os trabalhadores, mas não pode fazer com que eles paguem a conta.
Na próxima semana, vamos apresentar a terceira e última parte dessa palestra do André do Diap. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.